No Brasil, nós como cristãos estamos sendo muito ensinados a ganhar, a sermos mais que vencedores, a nada nos atingir, nada nos tocar. Mas será que você está preparado para perder sua vida, para a vergonha da cruz? Vamos conversar sobre isso hoje. Lucas 9, 23 a 26 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém que se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Deixa eu fazer uma primeira observação aqui. Quando a gente diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A versão mais clássica, né? Eu estou lendo na versão NVI. A gente diz isso muito para as pessoas lá de fora, não diz? Né? Para as pessoas lá, o que adianta você ganhar muita coisa? O que adianta você correr atrás de bens? O que você adianta você fazer isso se você perder a sua alma? Mas Jesus estava dizendo aos seus discípulos, quando chegou a hora, essa é a palavra onde ele fala, esse é o momento onde ele fala sem enigmas, sem parábolas, ele fala diretamente. Quando chega a hora que ele sabe, daqui eu vou para o Getsêmani, daqui eu vou para a cruz do Calvário. Ele fala abertamente, ele diz a filhos, a discípulos, aqueles que seriam futuros apóstolos, aqueles que seriam o começo da igreja primitiva, o começo da igreja dele, o começo do corpo de Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou destruir-se a si mesmo? Ele estava falando a filhos. E dizendo mais, quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é tomar diariamente a cruz para aquela época? No contexto de hoje, nós temos que fazer uma série de, e eu mesmo vou fazer, uma série de adaptações para a nossa realidade brasileira. Mas quando ele disse aos discípulos, tome cada dia a sua cruz, você imagina que o modo de matar romano era através da cruz. E a cruz era, além do sofrimento humano, tinha por objetivo a exposição pública, a vergonha e, por consequência, a repulsão, a antipatia, a aversão, a execração pública. E eles viam isso praticamente todos os dias, vamos dizer assim. Porque era uma aplicação romana de morte, de condenação dada a escravos e a rebeldes. E eles estavam sob domínio romano. Quando Jesus fala, olha, tome cada dia a sua cruz, é como se ele estivesse dizendo, está vendo aquela pessoa que está passando ali, ó, carregando a sua cruz, em vergonha, em humilhação, em execração pública, quando todos estão olhando para ele desprezando? É isso que vocês vão ter que fazer por mim. É isso que eu estou pedindo de vocês. Os judeus viam esse tipo de morte o tempo todo, e era uma forma de aviso para os que tentassem ir contra o império, contra a ordem social. Os escravos, os rebeldes, eles eram os alvos preferidos, como eu falei para vocês. Então não havia um simbolismo ali, no sentido assim de dizer a cruz como algo simbólico em nossas vidas. Quando Jesus fala a cruz, Jesus estava falando literalmente do que eles viam, acontecer, do que eles viam da execração pública. Eu, quando trouxe essa palavra, adaptei essa palavra para trazer à igreja uma mensagem, numa pregação, eu estava falando da Segunda Guerra Mundial de um filme, e aqui eu também vou citar esse filme também, que eu gostei, muita gente não gostou, eu gostei, assistiria de novo, Jojo Rabbit, que ele fala justamente a mãe que trabalhava na resistência, o filho que amava Hitler, ele é a doutrina nazista, mas a mãe tinha abrigado uma menina judia. E o filme desenrola nisso. Esse é uma sinopse do filme. Eu não vou entrar nele, não vou dar spoiler. Mas toda vez que eles passavam pela praça principal, sempre tinha alguém enforcado. Era uma maneira de dizer, se você for contra o nosso regime, é isso que vai acontecer com você.
Então, todos aqueles que trabalhavam na resistência, eles viam os seus próprios pares, de vez em quando, um que trabalhavam com eles, sendo pendurado ali, enforcado, forcados em praça pública. Isso era um aviso. Jesus estava dizendo literalmente isso para ele, para você, para os discípulos: olha, tomem sua cruz diariamente. Estejam preparados para perder a sua vida, para a execração pública, para a humilhação pública. Tomar a cruz não era um mero simbolismo como para nós hoje, onde tentamos enxergar em nossas vidas modernas como esse termo pode ser aplicado. Eles viviam isso, eles viam isso e viram no seu próprio mestre. Aí eu quero fazer um parênteses, tá, gente? Por favor, vamos entender. Jesus não foi a única pessoa sacrificada na cruz do Calvário, ou morta ou condenada a levar sua cruz e morrer na cruz do Calvário. A diferença estava que ele morreu por nós, que ele não pecou, ele veio em carne, não pecou, venceu o pecado, foi condenado pelos homens, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Mas outros também morriam, tanto que no dia tinha mais dois, um do lado e um do outro. Por mais que eles não compreendessem aquilo em sua totalidade, ainda em João 16, e olha que Jesus estava falando abertamente, quando veio descer o Espírito Santo em Pentecostes, que eles foram revestidos do Espírito, e eu tenho insistido muito nessa frase, que o Espírito que guia em toda a verdade, esclareceu, abriu a mente deles, eles esclareceram, eles viram espiritualmente, entenderam tudo o que Jesus dizia que antes eles não compreendiam, agora eles passaram a compreender da maneira espiritual, da maneira correta. E eles compreenderam isso, e eles viveram isso na sua totalidade. Eu quero que você entenda, tirando João, todos os outros discípulos morreram, apóstolos agora à época, morreram pelo nome do Senhor Jesus. A geração que veio após ele, de Policarpo e tantos outros, Policarpo morreu queimado na fogueira. Muitos foram martirizados, entregues a leões. Suas carnes dilaceradas por leões, queimados vivos. Outros foram para a cruz. Dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É uma questão de tradição. Não vou aqui dizer se tem uma validade histórica ou não. Mas foram mortos de várias maneiras, decapitados. Se eu não me engano, Paulo teria sido decapitado. Tudo isso pelo Evangelho. Então eles sabiam o que era perder a vida. Houve uma geração, ainda há no nosso tempo, porque vamos entender uma coisa, a gente está na realidade do Brasil. Eu vejo gente falando assim, porque a igreja hoje precisa de uma correção, porque a igreja, sim, é uma realidade brasileira. Mas tem lugares onde a igreja ainda está escondida, oculta, em secreto. E que se ela for pega, se os membros, os nossos irmãos em Cristo que estão nessas igrejas, nesses lugares, nos dias atuais em determinados países, se eles forem descobertos, eles serão mortos, presos, torturados. Então, estamos falando de uma realidade muito brasileira, específica, talvez de outros países, mas não é uma realidade total de todos os crentes no tempo de hoje. Mas, voltando à realidade brasileira, nós já não vemos isso. Mas nós tivemos nossos pais na fé, aqueles lá de trás, que trouxeram a fé até nós, que morreram, que deram sua vida, que foram execrados publicamente. Enquanto morriam, as pessoas estavam xingando, as pessoas estavam desejando a morte deles, as pessoas estavam vibrando, concordando com aquilo. Mortos por leões, mortos em arenas. Deixa eu ser bem chato. Eu, pastor Daniel, detesto aquele lugar que tem lá na Itália, que eu esqueci agora o nome, depois, se for o caso, eu coloco aqui embaixo no vídeo, eu vou colocar o nome certinho, não se preocupa, mas eu detesto aquele lugar onde acontecia a arena dos gladiadores, onde vários cristãos foram mortos. Aquilo para mim não é lugar de chegar lá e falar assim, que lugar lindo e maravilhoso, aqui é parte da história. Não é não. Aquele lugar Deus detesta. Porque naquele local, vários dos seus filhos foram mortos para espetáculo público. As pessoas riam, vibravam, enquanto nossos irmãos em Cristo de outra era,
eram devorados por feras naquele local. As pessoas riam e as pessoas ficavam exaltadas. Era uma maneira do imperador agradar a multidão. Eu não gosto daquele lugar. O nome realmente acho que já foi escrito ali no vídeo. Deve estar aqui em algum lugar ou já passou. Eu detesto aquele lugar. Assim que hoje a nossa geração, no Brasil, já não conhece bem o que é literalmente ser execrado, humilhado publicamente, vergonha, exposição. Também já não conhece o que é perder literalmente a última instância dessa palavra. Perder essa vida, sua vida por amor ao Evangelho. Já não sabe o que é. Então, por isso que nós temos, de uma certa maneira também, adaptar esse texto a uma realidade brasileira. Que não temos perseguição até a morte. Não temos. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho, que eu penso. Grandes nações, que hoje são grandes potências, passaram por grandes sofrimentos. Japão, Alemanha, os Estados Unidos com a sua guerra civil, que eles se mataram, se degladiaram a si mesmos. Foi um momento muito difícil. Essa é a história recente. Passaram por grandes sofrimentos, se uniram como nação e venceram. De uma certa maneira, está faltando para nós um pouco. Está muito fácil aqui no Brasil, então a gente achando que o Evangelho, a gente vai ver mais para frente, tem gente se tornando autossuficiente demais. Quando a coisa fica mais difícil, a gente vê que é mais séria, tem muita gente que vai embora, mas os fiéis se tornam cada vez mais fiéis. E a gente percebe que a coisa é muito séria, o Evangelho é sério. O Evangelho foi sacrifício de sangue de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é brincadeira, não é para brincar, não é Evangelho para você ganhar carro, ganhar casa simplesmente, para você ter próspero financeiramente. O Evangelho, o mesmo Evangelho que nos traz promessa, é o mesmo Evangelho que também nos mostra a vergonha da cruz. Será que nós, como filhos de Deus hoje, queremos viver também, e isso também está na palavra, a vergonha da cruz? Jesus disse: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo, e esse tempo já chegou. Foi no passado e é presente. Quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Agora algumas pessoas podem ficar bastante chateadas comigo. Mas é um fato. A igreja, os cristãos, os filhos de Deus foram mortos pelo Estado. Depois de Constantino, pouco tempo depois de Constantino, a própria igreja começou a matar filhos de Deus que pensavam diferente dela. E se cumpre essa palavra cabalmente. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Guarde isso. Quando você xinga alguém, despreza alguém, humilha alguém, agride psicologicamente ou fisicamente a honra da pessoa, pelo fato dela ser homossexual, em todas as suas vertentes, lésbica e gay, pelo fato da pessoa ser de outra religião que seja diferente da sua, catolicismo, umbanda, candomblé, babá, por aí afora, espiritismo, qualquer coisa diferente. Quando você faz isso achando que você está sendo superior, que você está fazendo isso em nome de Deus, a resposta vem no versículo a seguir. Eu estou trazendo isso também para a nossa realidade. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Quem conhece o Pai, quem conhece as verdades bíblicas, quem conhece Jesus, ama e leva o evangelho do amor de Cristo. Não vai xingar, maltratar, quebrar templo, proibir culto, bater, humilhar, botar para fora de um estabelecimento e tantas outras coisas. As pessoas que são diferentes de você, que carecem da glória de Cristo,
não vai fazer isso. De uma maneira que é inadmissível que um filho de Deus, que a Bíblia chama, que a Bíblia convoca, segundo Jesus falou em Lucas 9, para tomar a sua cruz a cada dia, e nós vimos o que significa a cruz, que ele faça isso com outras pessoas. A Bíblia diz, tome a tua cruz, não é criar cruzes para os outros. Senhor, acho que eu me fiz entender, espero ter me feito entender. Você não foi chamado por Deus para quebrar templos, bater em pessoas, expulsar pessoas, humilhar pessoas, execrar pessoas. Você não foi chamado para Deus para isso. A Bíblia diz, olha, vão dizer, olha o que a Bíblia diz, vão fazer coisas com vocês dizendo que estão fazendo para mim, mas não me conhecem. Você me desculpa. Evangélico, ou que se diga evangélico, que quebra templo de religiões afro, ou que quebra templos católicos, ou que quebra templos espíritas, podem até pensar que estão fazendo por Deus, mas verdadeiramente não conhecem o amor de Cristo. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Ok? Repetindo. De fato virá o tempo com quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Guarde isso. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se do que eu vos avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Jesus estava dizendo, olha, quando eu for, essas coisas vão começar na sua vida. Não me interessava dizer isso no princípio, porque eu estava com vocês. Vocês não entenderiam, mas agora eu estou indo embora. E eu preciso dizer isso para vocês. Voltamos de novo a João 16, 1,4. Começa o discurso de Jesus com isso. Logo de cara. Pum! Então, eu preciso entender que essas palavras são tão verdadeiras quanto todas as promessas que estão na Bíblia. E elas não são excludentes, você não tem uma coisa ou outra. Eu tenho que tomar a minha cruz diariamente, eu tenho que perder a minha vida, eu tenho que estar disposto pelo Senhor à execração pública, à humilhação às pessoas, à antipatia popular, à antipatia das pessoas, eu tenho que estar disposto a isso, eu tenho que perder a minha vida. Isso não significa que eu não possa andar em promessas. Como, pastor? A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas não coloque ou uma coisa ou outra. A Bíblia não traz polarização. Não é uma coisa ou é outra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ver as duas realidades ao mesmo tempo. Eu tenho que sacrificar a minha vida. Eu tenho que eu tenho que perder a minha vida. Tomar minha cruz diariamente. E ao mesmo tempo viver as bênçãos do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa não exclui a outra. E nós vamos entender qual é a importância nos dias atuais, de tomar a cruz e perder a nossa vida. Tem uma importância muito grande para nós. Tomar a cruz é a aversão, desprezo, antipatia de muitos, o senso de justiça, de estarem fazendo o correto. E realmente eles vão pensar que estão fazendo o correto. Tomar a cruz é expor todos os dias, se expor todos os dias, por ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está disposto a se expor todos os dias? A não negar, como Pedro fez? Você conhece? Não conheço esse não. Porque tem gente que chega no trabalho e finge que não é crente, quando fala do evangelho escamoteia para o lado. Mas você é crente, não é? Não, eu sou mais, não sou igual àquele, não sou igual àquele, eu sou mais. Ou eu sou ou eu não sou. Se ensina não, o resto é o quê? Procedência maligna. Porque tem um hino antigo, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero dizer de cara, eu não vivo só de hinos antigos. Eu gosto de hinos novos, modernos também. Mas eu gosto muito das letras dos hinos antigos. Gosto muito. Até porque elas estão mais no meu coração, porque os hinos novos entraram agora. Os hinos antigos eu já canto, sei lá, quantas dezenas de anos. Eu tenho 45 anos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E diz na última estrofe uma paz assim, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Será que realmente nós estamos dispostos a cantar, mais que cantar, a viver esse hino em nossas vidas?
Será que você foi só ensinado a ter uma vida vitoriosa, a só vencer, 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 vencer e vencer? E já tem se esquecido que na própria palavra também diz e fala da vergonha da cruz, da humilhação de servir ao Senhor, assim, das pessoas olharem para você e te humilharem e não gostarem de você e te desprezarem, que isso também faz parte do teu caminhar com Cristo. Que também faz parte você perder a sua vida pelo Evangelho, ou seja, não é você, mas Cristo vive em você, é Cristo vivendo, reinando em você. Será que você também está olhando para essa parte da Bíblia ou está só sendo ensinado? Eu, por favor, eu não sou contra que o Filho de Deus tenha bênçãos físicas. Eu não sou contra que o Filho de Deus seja bem-sucedido. Eu não sou contra. Só que nós estamos olhando só isso, como se a palavra de Deus fosse só isso, pregando só isso, firmando só nisso, te ensinando a ser vencedor, te ensinando só as coisas boas. Quando Jesus chama os seus discípulos na Gênesis da igreja primitiva, quando ele começa a caminhar para o Getsemane, quando ele começa a caminhar para a cruz do Calvário, os últimos ensinamentos dele, ele se dedica a dizer para a igreja, olha, a igreja ali representada pelos seus discípulos, olha, vocês precisam tomar a sua cruz a cada dia, vocês precisam perder a sua vida. Vocês precisam entender que quando eu for embora, muita coisa vai acontecer na vida de vocês, que não são boas a princípio. Mas o Senhor está conosco todos os dias. É o que Ele disse na sua palavra. Vivemos uma geração sem perseguição real, como no passado. Esse fato tem gerado líderes e liderados autossuficientes, arrogantes, cheios de si, que já não sabem o que carregar a cruz diariamente. Talvez a gente volte esse tema mais na frente, com mais vagar, mas eu já quero dar um apanhado geral. Sim, nós estamos vivendo uma geração de líderes e liderados, autossuficientes, arrogantes, que já sabem o caminho das pedras, bem entre aspas, o jeito de fazer as coisas. E isso tem prejudicado a igreja do Senhor. Líderes evangélicos hoje que não representam o povo evangélico. O povo evangélico é pulverizado e Deus deixou que isso fosse assim, para não termos isso. Pessoas acima de nós nos levando por caminhos errados. Mas existem líderes que dizem representar o povo evangélico nesse momento que eu gravo esse vídeo, que estão tão atrelados ao poder, ao gosto do poder, ao gosto de mandar, como a igreja lá em Constantino, quando Constantino foi imperador romano, teve esse gostinho, pegou esse gostinho depois dele. Não vou botar toda a culpa em Constantino não, tá? Mas pegou esse gostinho depois dele. Pessoas que estão hoje autossuficientes e as suas decisões têm prejudicado suas decisões, os seus posicionamentos têm gerado escândalos e têm prejudicado o Evangelho e têm prejudicado as igrejas em geral, mesmo que essas igrejas não estejam debaixo dessas lideranças. Eu sou da Igreja Batista Sião, meu pastor presidente Onésio César Filho. A Igreja Batista Sião, na presidência do pastor Onésio César Filho, tem sido prejudicada, seus membros prejudicados, seus cultos prejudicados. Pregar o Evangelho prejudicado pelo mau exemplo de homens que já deixaram de carregar a sua cruz muito tempo, arrogantes, prepotentes, tomando decisões políticas lá em cima, ao nível que nós não podemos chegar. E essas decisões lá em cima têm gerado escândalos que têm repercutido em nossas igrejas que são pequenas. Isso tem acontecido com você? Desculpa, se você ama ou se você se sentiu ofendido, porque eu falei de algum líder que hoje está ali orbitando como cupim na luz. Como a gente faz para pegar cupim quando ele entra em casa, né? Que ele está lá voando, a gente pega uma bacia de água, bota assim pertinho da luz, deixa uma luz acesa, apaga tudo, ele vem tudo para a luz. Aí você pega uma bacia, você coloca embaixo, ele pensa, reflete a luz da lâmpada na água, ele vem para a luz da água e ele cai ali. É assim que a gente pega cupim, esse é o clássico. Tem remédio, tem tudo, mas esse é o mais clássico que tem. Apaga todas as luzes, bota ali uma bacia de água, eles vê refletida a luz ali, eles caem na água. Eles ficam orbitando como cupins em volta do poder.
Isso tem prejudicado o meio evangélico. É a opinião pessoal do pastor que vos fala. Homens que já não sabem mais o que é carregar a cruz de Cristo. Homens já que não sabem mais o que é perder a sua vida. Homens que só pensam em ganhar. Pastores que só estão olhando para seus rebanhos como números, como forma de ganhar dinheiro. Aí gera escândalo e as pessoas criticam todos os pastores. Aí que eu digo que prejudica a mim e prejudica o nosso pastor presidente. Olham para a gente também com o mesmo olhar. Porque eles não querem diferenciar. Eles não querem diferenciar uns de outros. Mas realmente, eu tenho que dizer que tem pastores que só olham o seu rebanho como um número, como uma forma de ganhar dinheiro. E usam o seu rebanho para ganhar dinheiro, mesmo até que seu rebanho não queira. Aprendendo a perder. Eu coloquei aqui esse tópico, porque eu creio que ele seja muito importante. Sim, somos no Brasil ensinados a ganhar, a obter bênçãos financeiras, a sermos praticamente invencíveis, os melhores dos melhores. Aí eu quero esmiuçar um pouquinho do que eu falei antes. A consequência disso tem sido que filhos de Deus, em vez de perder a sua vida, em vez de dizer assim, olha, eu tenho que morrer as minhas vontades, os meus desejos, e Cristo tem que viver em mim, e aqui eu não estou sendo radical. Por favor, entenda bem, eu sou a favor do Filho de Deus ter o melhor dessa terra a nível que o Senhor quiser, tá? O melhor dessa terra é o nível que o Senhor quiser, é ser próspero, cada um no seu nível. Se eu moro no interior e tenho uma casinha simples ali, eu serei próspero. A minha galinha, em vez de dar um ovo, vai dar 2. Se eu sou um empresário, serei próspero, cada um no seu nível. Então eu não sou contra a prosperidade financeira, só acho que ela não é nem de longe a prioridade das nossas vidas. A consequência disso tem que, filhos de Deus, em vez de perder sua vida, tem enchido o seu ser de um tipo de arrogância, ou não mexe comigo. Você sabe o que você está falando? Porque agora tem essa nova, né? Porque os evangélicos vão dominar o Brasil. Opa! Os evangélicos não vão dominar o Brasil. O dia que a maioria conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, o senhorio maior dessa nação vai para Jesus. Não é o povo evangélico que vai mandar. Não é nós como povo vamos fazer e acontecer. Nós não estamos aqui para crescer, para tomar conta do Brasil. Nós estamos aqui para levar o evangelho que transforma, que salva vidas, sabendo que esse mundo, essa terra está entesourada para o fogo, de uma maneira que, quando eu quero que os evangélicos sejam a maioria no Brasil, e eu quero, porque eu quero que o Senhor seja maior nessa nação. Não eu. Eu falei Senhor e apontei para mim, né? Que feio, né? Tá errado. Que o Senhor seja maior na nossa nação. Eu não apontei para mim dizendo que era Senhor não, tá? Por favor, é só na hora de falar eu acabei exagerando. Que o Senhor seja maior nessa nação. Que o Senhor realmente tome a frente dessa nação. Que o Senhor comande essa nação. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é entregue a Ele. Mas já tem político hoje falando, nós vamos ser a maioria no Brasil, nós vamos mandar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Eu não estou aqui para mandar, para fazer acontecer. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu queria que todo mundo se salvasse. Eu não queria só que a gente fosse maioria, não. Eu queria que a gente fosse totalidade. Porque eu teria certeza que todo o Brasil iria para o mesmo céu que eu vou. É por isso que eu quero o Brasil entregue aos pés do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus. Não para dizer que eu sou o maior povo. Não para fazer o que eu quero. Agora nós estamos no poder. Hoje eu estou bem chato, né? Eu estou. Mas vamos prosseguir. Por que devemos perder a nossa vida? Para não ser a minha força pessoal, mas a do Senhor. Para eu não me achar autossuficiente. Para não inverter a ordem das coisas. Tem crente que o Espírito Santo parece ser guiado por eles, não é? Eu tomo as decisões, eu faço tudo e parece que o Espírito Santo vai atrás. Tipo assim, inverter a palavra. Eu tenho falado lá no Meditações no Salmo 23, muito essa palavra. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Parece que a pessoa guia o Espírito Santo, a pessoa que guia o Espírito Santo na verdade. Vamos por esse caminho, você vai comigo. A gente inverte a ordem das coisas. Deus não é obrigado a seguir a sua vontade. Outra coisa.
Tá? Tem gente assim, mas a gente precisa começar a ver isso. Tem gente que se acha tão espiritual que já não consulta mais a Deus. Quando eu me acho muito espiritual, é como se eu dissesse assim, tudo que eu faço é espiritual. Ora, se eu sou espiritual, tudo que eu faço é automaticamente espiritual. Todas as minhas decisões automaticamente são espirituais. Só que no reino de Deus existe uma coisa, o maná diário. É todo dia. É tomar a sua cruz, na versão NVI, diariamente. É morrer para si mesmo, perder a sua vida diariamente. De uma maneira que é impossível eu achar que, por ser espiritual, todas as minhas atitudes daqui para frente serão espirituais. É a cada dia morrendo para mim mesmo, a cada dia tomando a minha cruz. Mas tem gente que pensa assim. Tem muito líder que está pensando assim, tem muito liderado também. Se eu sou espiritual, todas as minhas decisões são espirituais, não importa quais elas sejam. E para de analisar, e para de saber se é o Espírito Santo que está falando, sou eu que estou falando, ou às vezes até o inimigo que está falando, está sugestionando e eu estou seguindo. Vamos mais. Como podemos perder a nossa vida? Aqui é muito importante. Então eu não quero só falar, dizer assim, está acontecendo isso. Eu quero trazer uma solução para você. Eu quero trazer o problema, mas também caminhar para uma das soluções. E qual é uma das soluções que a Bíblia diz? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. Aqui eu quero trazer um paralelo com vocês. A gente poder entender o que é imitar o Senhor Jesus e o que pode ser imitar a Satanás. Vamos fazer um paralelo? Quando Lúcifer estava no céu, ele ouviu falar, as pessoas falavam para ele, os anjos falavam para ele da sua beleza, da sua formosura, e ele foi enchendo de si mesmo. E quando ele começou a encher-se tanto de si mesmo, ele falou assim, eu vou lá no céu e eu vou subir às maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele encheu-se de si mesmo, ele quis ser igual a Deus. Quando ele quis ser igual a Deus, foi a queda dele definitiva. Essa foi a atitude de Lúcifer. Mas a atitude de Jesus foi, olha, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. De uma maneira que nós temos que escolher se queremos imitar Lúcifer, enchendo de nós mesmos, das nossas coisas, de vaidade, de orgulho. As pessoas elogiam a gente vai aceitando. Você ora bem, você prega bem, você isso, você aquilo, a gente vai aceitando, e vai inflando de nós mesmos. O ministério vai crescendo, se torna grande, várias igrejas, expressão, primeiro expressão no bairro, depois expressão na região, depois expressão na cidade, quem sabe expressão no Brasil, e você começa a encher-se de si mesmo, começa a crescer, e sabe, seja qual ministério for, ou a atitude de Jesus, que tinha tudo, mas não considerou que devia se apegar a essas coisas, antes esvaziou-se de si mesmo. Então posso dizer uma receita para vocês, como é que a gente pode perder a nossa vida? Simples, imitando Jesus. Esvazie-se de si mesmo. Não seja os seus gostos, a sua vontade. Quando as coisas acontecerem, não seja a sua glória, a sua honra. Fui eu que fiz isso. É Deus juntamente comigo, é Deus primeiramente comigo. Ele me guiando e eu fazendo através dele. Quem faz é o Senhor através de mim. Se não for o Senhor, ora diga Israel, já muito teríamos perecido. De uma certa maneira que quanto mais o Senhor fizer na sua vida, mais você deva dizer, como diz a palavra, somos servos inúteis. Ora, se não for o Senhor comigo, quando disser assim, você prega muito bem, você fala muito bem, Deus tem falado contigo, Deus tem te usado, guarde sempre isso, esvazie-se de si mesmo. Lembre-se, se não for o Senhor, há muito
eu já teria perecido nesse caminho. É o Senhor que tem me sustentado. De uma maneira que a gente deve, como filho de Deus, nos esvaziar a cada dia, diariamente. E quando eu me esvazio diariamente, você vai entender, bem entre aspas, o que eu vou falar, há pouca coisa para eu deixar. Porque é diário. O problema é quando a gente tem que deixar coisas muito grandes. E às vezes Deus tem que trabalhar duro, Deus tem que literalmente fazer coisas grandes em nossa vida, nos levar a desertos, nos tirar tudo, para nós voltarmos de novo a perder a nossa vida. Mas quando eu perco diariamente, eu começo a perder as coisas pequenas. Começou um pouquinho, eu já quebro logo no início. Vou no início, vou no início. E não deixo nem brotar o joio no meio do trigo, na minha vida. Na minha vida. Nem deixo. Muito importante é um viver diário com o Senhor por causa disso. Foi bem sucedido, trabalhou bem na igreja, ganhou elogios, entregue ao Senhor Jesus e entenda, sem Ele nada disso teria acontecido. Está começando a crescer, está começando a virar um empresário de sucesso, as pessoas estão olhando para você, está começando a virar um case de sucesso no seu trabalho. Eu conheço, tem, irmãos, tem, filhos de Deus, servos de Deus, não digo servos mais, filhos de Deus, que fizeram sucesso, sucesso grande, mas agora estão vendendo sua fórmula de sucesso. O seu sucesso foi Jesus. Qual é o seu sucesso? Está dentro da palavra de Deus. Não é vender o sucesso como se fosse uma fórmula, faça isso, faça aquilo que você vai ser rico. Qual é o nosso sucesso? Jesus. Qual é a nossa fórmula? Jesus. Qual é o segredo? Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. E você? Sem Ele não sou nada. Esse é o segredo. Devemos nos esvaziar diariamente de nós mesmos, sendo obedientes à palavra. Mesmo com todas as promessas, com tudo que somos em Deus, devemos ser humildes e reconhecer que tudo vem dele. Perder a nossa vida, de novo um exercício diário constante, nos leva a um lugar onde a vaidade, a prepotência e a arrogância não chegarão a nós. E por que isso é importante? Aí chegamos à última parte dessa palavra com vocês. Estarmos preparados para as promessas. Sim, porque elas existem. Tão certo quanto essas palavras existem também as promessas de Deus. Então por que Deus fala para nós perdermos a nossa vida ao mesmo tempo nos dá promessa? Porque perder a nossa vida está relacionado a nós mesmos, a nossa carne, a nossa mente, a tudo que é nosso em relação ao nosso Deus. Vamos entender. Temos que estar preparados para receber as promessas sem que isso nos leve para um caminho de vaidade, sem que isso nos leve pelo mesmo caminho que Lúcifer foi lá no céu, que nós nos enchamos de nós mesmos, que Deus possa nos dar muito, mas esse muito, para nós, não ser maior do que o nosso relacionamento com Deus. Deus pode me dar muito, mas esse muito não vai afetar a minha vida, não vai me fazer crescer. Eu não vou me apegar a isso, muito pelo contrário, eu vou deixar isso tudo, e eu posso deixar isso tudo a qualquer momento, para continuar servindo ao Senhor. Quando estaremos preparados para viver as promessas de Deus? Quando Cristo for maior, muito maior que nós mesmos. Quando Ele reinar em absoluto em nossas vidas. É receber, estar preparado para suportar, entender e administrar o que Deus nos dá. Por esse fato, é que muitos filhos de Deus têm que ser preparados pelo Senhor para receber algo. É por isso que Deus nos leva a desertos, para nos preparar, para nos esvaziar de si mesmo, para nos ensinar a perder cada vez mais da nossa vida, para então Ele dar algo novo. Jesus, Ele esvaziou-se de si mesmo, veio em forma de carne, foi humilhado pelos homens, viveu sem pecado, mas a verdade é que Ele foi humilhado, entregue para a morte, tudo isso, para que Ele obtivesse a maior vitória. Vá lá em Apocalipse e olha quem é Jesus agora. Apocalipse 1, Apocalipse 19, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que é todo sobrenome. 3 vezes ele diz em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega.
Ele é o princípio e o fim, ele é a completa. Ele ganhou o nome que é tudo sobre todo nome. Tudo isso veio depois dele esvaziar-se de si mesmo, dele não se apegar de ter as coisas, de ser igual, de ser Deus. Ele não se apegou a isso, ele esvaziou-se de si mesmo para morrer em uma morte de cruz. De uma maneira que Deus nos leva, a cada um de nós, de vez em quando ele nos leva a deserto, a gente não entende por quê. De vez em quando ele nos leva a lugares onde não queríamos ir. Por que ele faz isso? Para aprendermos a tomar a cada dia nossa cruz, para aprendermos a perder cada vez mais de nós mesmos. Para que então, quando ele der as bênçãos em nossas vidas, nós não usemos aquilo para o bem, para o reino. Não usemos aquilo para nos engrandecer. Porque quando Deus deu beleza a Lúcifer, ele fez isso ele acabou se engrandecendo, não usou para a glória do Senhor. Por isso ele caiu. E por isso que há muitos filhos de Deus caindo, porque pegaram a glória que o Senhor deu para o uso na sua igreja, para o uso, para a divulgação do reino, e pegaram essa glória e tomaram para si, e trouxeram para si, e se tornaram autossuficientes, arrogantes. E a Bíblia diz de Lúcifer, e a Bíblia fala dessas mesmas pessoas, porque nós podemos trabalhar isso com analogia. Quando a pessoa faz isso, o próximo passo é a queda. Mas quando eu sou levado a lugares aonde eu esvazio de mim mesmo, eu ficarei então apto a receber a bênção do Senhor. Ficarei minha vida cada vez mais, menos eu, mais Jesus, e cada vez mais cheios de bênçãos, cheios de promessas, porque essas promessas, essas bênçãos, esses ministérios e tudo mais que o Senhor tem para me dar para a minha vida, não afetarão meu relacionamento com Deus. Então, no final de tudo isso, eu quero dizer para você uma conclusão. A vergonha da cruz, o perder a sua vida, o tomar a sua cruz diariamente, é tão verdade quanto qualquer promessa bíblica. Devemos viver os dois, porque uma complementa a outra. Enquanto a promessa é o que Deus quer na nossa vida, perder a nossa vida, a vergonha da cruz, estar preparado, inclusive, para perder aos que estão à sua volta. Estar preparado para isso nos leva o quê? A estarmos aptos a receber cada vez mais do Senhor, sem que haja um envaidecimento, não sei se essa palavra é correta, sem que haja em nós uma autossuficiência, uma arrogância, um sentimento que houve em Lúcifer, de achar, isso aqui agora é meu, é pessoal, não é meu, é do Senhor, e é para Ele e para o uso da sua glória. Então, de tudo isso, nós temos que entender. Perder a nossa vida, tomar a cruz, significa estar apto para receber as promessas de Deus sem que elas afetem nosso relacionamento com Deus. E perder a sua vida, a vergonha da cruz, também significa entender que pelo Evangelho podemos sofrer escárnio, desprezo, execração pública. Podemos até literalmente perder bens, perder empregos, perder cargos, perder promoções, perder qualquer coisa. Eu posso perder todas essas coisas. Eu só não posso perder uma coisa: o amor de Cristo Jesus, o meu amor por Ele e o amor dele por mim. Isso eu não posso perder nunca. Quero terminar essa palavra, quero que você medite nela. Você pode concordar em algumas coisas comigo, você pode discordar em algumas coisas comigo, mas eu gostaria muito que você meditasse na vergonha da cruz. Deus te abençoe.